Olá, seja muito bem-vindo à Semana Digital da Formobile. Hoje, nosso primeiro dia com Formobile Trends. A gente vai falar de um assunto muito bacana, que é sobre o bem-estar e as novas relações com os ambientes, e também trazer um pouco da importância do papel do arquiteto nesse processo. A gente tem duas pessoas muito legais para conversar aqui com a gente. A Juliana Farias, ela é uma psicóloga, ela é formada pela Unifesp e ela trabalha bastante as relações humanas com os espaços. E a Andréia de Paula, ela é professora da GV, autora do NeuroAU, para quem não conhece, procura aí, tem que conhecer. E elas vão contar aqui para a gente muito do que a gente tem ouvido falar, tem conversado, que é assim, a pandemia chegou e a gente começou a olhar para a nossa casa, né? De repente a gente começou a ter aquele olhar para o nosso ambiente. Meu escritório não tenho, a mesa da cozinha não serve para trabalhar, me dói as costas, queria me exercitar, o meu espaço não é adequado. Ou o contrário, poxa, nunca notei como esse espaço era tão aconchegante para mim, porque não é só negativo, né, gente? Tem o lado positivo também. Nunca observei como a luz que entra pela minha varanda é bacana e como eu posso aproveitá-la de outras formas. E eu acho que, no final, a gente vai sair dessa pandemia com muitas mudanças, e a casa é uma das que mais vai sofrer esse impacto, porque a gente começou a olhar para ela 24 horas por dia por muito tempo, e a gente quer mudar, quer melhorar, quer aproveitar melhor o que a gente tem aqui. Então, para começar, vou chamar minha xará, a Ju, e perguntar, Ju, como é que fica, qual a importância do ambiente residencial, da onde a gente mora, para o comportamento humano? Quanto que influencia esse espaço? É real? É coisa da nossa cabeça? Como que é? Então, né, acho que a primeira coisa é muito situar essa situação do ambiente que a gente está vivendo, né, o contexto que a gente está vivendo, que é esse contexto de pandemia, e a maioria das pessoas está muito acostumada a circular em muitos ambientes, né, escola, faculdade, trabalho, o fato de ir e vir para o transporte público, né, tudo isso já faz com que a gente esteja em ambientes diferentes, né, a nossa casa para a maioria das pessoas é o espaço para descanso, né? Geralmente as pessoas chegam à noite, tomam seu banho, jantam, dormem. Algumas pessoas têm o hábito de ficar de final de semana em casa, mas ter a possibilidade de poder sair num bar, num cinema, numa balada, alguma coisa, permite com que a gente vá ocupando esses outros espaços e a gente acaba não olhando tanto para nossa casa, né? E aí, como você comentou, a gente está dentro de casa agora, né? Quem está tendo essa possibilidade de ficar em quarentena boa parte do tempo, e isso vai influenciar muito, né? Como que a gente vai ficar, como vai estar nosso humor e tudo mais, né? E isso vai mudar muito conforme a realidade de cada pessoa. Então, se você, de repente, tem um espaço que tem uma família muito grande, né? 4, 5 pessoas, e você tem um espaço pequeno, pode ali gerar um certo desconforto, porque a sua privacidade ali está ficando, de alguma forma, prejudicada. Agora, de repente, se você tem um espaço que te permite poder ficar dentro de casa de uma maneira confortável, o seu humor vai estar diretamente influenciado nisso. Obviamente que não só nisso, né? Não dá para reduzir, mas que o ambiente se influencia bastante, né? Inclusive, muita gente brincando, né? Que quem tem quintal nessa quarentena é uma pessoa privilegiada, porque tem um espaço ali para tomar um sol, para poder ver a natureza, entrar em contato com um pouco do meio ambiente externo. Agora, quem mora em apartamento, se não tem ali, de repente, uma janela que entre um sol, né, que possa entrar em contato com alguma coisa ali de fora, tem muitos apartamentos, né, que é uma janela voltada para outro prédio, né, então tudo isso vai estar diretamente ligado para a nossa saúde mental também. Você sabe que assim é interessante, porque a gente acredita, é óbvio que vai ser assim, isso é passageiro esse momento. Mas eu acredito que muitas das coisas que a gente vai vivenciar agora, elas vão ficar. Então, talvez muitas pessoas vão conseguir trabalhar em home office mais vezes na semana, talvez nunca trabalhava, a empresa não flexibilizava, mas a empresa se preparou.
Até a história de chegar e tirar o sapato, né, em casa, que as pessoas aprenderam. Aí eu vou pegar esse gancho, voltar para André e falar, perguntar assim, como que era quando vocês iam fazer um projeto de arquitetura para uma casa? Eu acredito que não tinha toda essa preocupação, apesar do arquiteto buscar, puxar ali para entender o cliente, mas quando o cliente chegava não era bem isso que ele pedia. E perguntar se você já sentiu um pouco dessa mudança nas conversas que tem tido, para a gente entender assim, se as pessoas já estão tendo essa percepção da busca da melhoria do ambiente e do bem-estar da sua casa. Assim, na minha percepção, essa mudança já está acontecendo com certeza. Antes, assim, a preocupação de todo tipo de cliente, seja um cliente corporativo ou o cliente que está contratando arquiteto para fazer uma casa, em geral a preocupação era estética, tem que estar bonito, quero gostar e quero ter orgulho de mostrar e tirar uma foto, e funcionalidade, né, usabilidade, eu tenho que conseguir usar. Então, assim, a Ju até comentou, né, que a nossa casa antes era o lugar que a gente ia no final do dia para dormir. Então, a função da casa era uma função de relaxamento, de descanso, de encontro com a família, assim, de uma janta, mas, assim, não era um lugar de trabalho, lugar de aula. Então, assim, a gente tinha uma preocupação com uma usabilidade muito direcionada para essas atividades que a gente fazia em casa, que era basicamente descansar, curtir a noite, jantar, cozinhar, e estética. E a gente não focava tanto assim, lógico que já tinha uma preocupação, mas não era tão aprofundada relacionada ao bem-estar. Então, acho que cada vez mais a mudança agora, e eu já estou sentindo isso nas conversas que eu tenho, tanto com os arquitetos como com os clientes, é uma percepção de como o ambiente nos afeta. Porque às vezes a gente está tão na rotina, na correria do dia a dia, que o ambiente está te afetando e você não percebe, porque você não parou para pensar. Só que agora a gente está com um pouquinho mais de tempo e a gente está continuamente no mesmo espaço, então fica muito gritante, né, cada efeito que ele gera na gente. Então as pessoas estão prestando mais atenção nisso e estão vendo que então os espaços realmente têm esse poder, esse potencial de afetar a nossa performance, o nosso humor, a nossa emoção, nossa saúde mental. E então cada vez mais vem entrando no discurso como é que a gente faz espaços mais saudáveis, que funcionem, que sejam bonitos, mas que também contribuam de alguma forma para, pelo menos, não para deixar a gente, talvez, ele não vai fazer um milagre de, né, você estar doente e ficar saudável, mas que ele contribua para te manter no seu melhor estado. Eu acho que eu acho isso fantástico, eu sou apaixonada por essa área da arquitetura, porque é a gente realmente trazer o benefício real ali, né? Porque você fazer uma casa de revista é um conceito, mas você trazer a casa com a funcionalidade do bem-estar específico para aquela pessoa é um negócio incrível, assim, é um trabalho maravilhoso que vocês arquitetos fazem. E aí, voltando para a Ju, eu vou perguntar assim, Ju, você percebe nos pacientes, as pessoas, como que tem sido essa relação? Se aquele que tem um ambiente menos preparado, se ele realmente está mais estressado, aquele que tem um ambiente mais confortável para trabalhar, que talvez já tivesse seu escritório, se realmente ele apresenta outro desempenho, como que isso tem refletido na vida da população em geral? E que dá até para citar o exemplo de terapia, né? Tem muita gente fazendo terapia no carro, porque não tem espaço dentro de casa para poder fazer a terapia ali, ter uma hora que possa falar o que bem entende e permita que essa pessoa não seja ouvida. Então, imagina o quanto que o ser humano precisa ali do seu espaço coletivo, precisa estar em contato com outras pessoas, mas também precisa de um espaço para poder se resguardar, para poder ter ali seu momento sozinho, né? Poder ter sua privacidade. Então, fica bastante evidente, assim, o quanto que, às vezes, a pessoa não ter um quarto sozinha ou poder ter um espaço só seu influencia diretamente no humor, né? Esse exemplo da terapia eu acho que é o mais concreto. E tem muita gente que está impossibilitado de poder fazer os atendimentos porque não tem nem esse espaço do carro para poder sair e fazer terapia. Tem um caso de uma paciente que até segunda ordem está parado porque ela não tem um espaço dentro de casa e também não tem, a gente não tem como fazer isso no consultório agora, né?
A gente vai, daí consegue nesse assunto, inclusive, entrar e fazer outros ganchos, porque a pessoa, claro que ela tem um quarto, que ela consegue fechar a porta, mas a questão não é essa. A questão é que não tem o ruído, né, o anti-ruído necessário. Então, se uma pessoa está no cômodo ao lado, ela vai ouvir, porque hoje as construções também não tem, não são também, né, tão acústicas, e é complicado mesmo. A gente consegue entender a questão da privacidade, né, porque se hoje a gente escuta o barulho, quem mora em apartamento, o vizinho em cima tomando banho, e quem dirá quem está na pessoa da porta ao lado ali, o que você está falando. É bem incrível quanto isso influencia diretamente, porque daí mudou o hábito, ela estava habituada com a terapia, precisou parar, isso deve ter impactado até no dia a dia dela, no momento de pandemia, então é uma loucura. Eu sei que assim, é lindo a gente falar na teoria, porque todo mundo adoraria estar numa casa enorme, grande, mega bem planejada, e tudo bem. E aí vamos falar, tá bom, mas não é a realidade do Brasil. A gente tem os casos que sim, que são possíveis, e tem os casos onde a gente encontra a grande maioria, que são pessoas num apartamento ou numa casa, num tamanho médio, com esses problemas de acústica, com pouco espaço, precisam encontrar boa iluminação para o filho ter aula, para o marido trabalhar, não atrapalhar na ligação a esposa que está trabalhando também, seguro, ter lazer, etc, etc. E aí, André, eu acredito muito que nesse sentido os móveis eles podem ter um peso muito grande no momento de planejar e no momento de pensar essa casa. Os móveis, para mim, eu vejo que ele faz às vezes muitos milagres, inclusive quando muito bem planejado para aquele espaço. Aqui na Formóvel eu sou suspeita, né? Sou fã dos móveis. Eu ouvi um pouco de você. Como que você me falaria o pensar nesse móvel, o pensar no espaço, quanto que faz diferença? Eu acho assim, só um ponto dentro do que vocês tinham comentado sobre privacidade, é muito interessante. Eu tenho conversado com várias pessoas e assim, tem muita gente sofrendo exatamente com isso, falta de privacidade, e também tem muita gente, para aqueles que moram sozinhos, que estão sofrendo com a falta de encontro, com excesso de privacidade. Então, assim, quando a gente fala de cérebro, de neurociência aplicada, neuroarquitetura, nunca é um extremo ou outro, é o equilíbrio. Então, assim, você precisa de privacidade, mas você também precisa encontrar pessoas. E tem estudos em neurociência para os dois caminhos, mostrando tanto que faz mal você não encontrar pessoas no longo prazo, isso é prejudicial para a saúde do cérebro, mas também o excesso de adensamento também faz mal. Então, assim, a gente tem uma missão como arquitetos, né, ao pensar o mobiliário e a estrutura toda de uma residência, a gente tem aí uma preocupação de buscar esse equilíbrio, e é uma linha muito tênue. E aí, pensando, né, o que a gente pode fazer em relação aos nossos móveis. Um ponto, assim, que eu destaco sempre que eu falo de mobiliário é que é uma parte da arquitetura que é muito flexível. Porque a arquitetura em si, a parede, você construiu, você não vai lá e reformar e derrubar uma parede, subir outra, é muito trabalho, é muito complicado. Mas o móvel, ele permite uma grande flexibilidade. É quase como se você, através do uso dos móveis, você conseguisse construir diferentes cenários. O que é muito interessante nesse momento em que a gente está vivendo em um cenário só, que é a nossa casa, como é que a gente rearranja os móveis que a gente já tem mesmo, não necessariamente ir comprar, né? Mas, assim, rearranjar para mudar o cenário, porque isso ajuda a gente a mudar o nosso estado mental. Então, por exemplo, né, fazer análise, mesmo que você consiga ter privacidade para fazer a sua terapia fazer no quarto, será que assim, geralmente você vai no consultório, né, você tem lá, sei lá, um divã, um lugar todo apropriado. Então, assim, como é que a gente começa, a partir desse momento, a tomar maior controle dos nossos espaços, a mudar o mobiliário e realmente criar um cenário para aquilo que a gente vai viver? Vou fazer uma aula agora, eu vou dar uma aula, né? Esse aqui é o meu cenário de aula. Mas para cá é a minha varanda, que é também a sala de jantar. Então, assim, como é que você vai, né, adaptando e criando isso? E um outro ponto que eu acho que é interessante destacar, que os móveis podem contribuir muito, é estimular a nossa sensorialidade. Também já foi comprovado que quanto mais rico sensorialmente um ambiente mais ele gera estímulos para o nosso cérebro e que contribui tanto para uma performance no curto prazo como para uma saúde mental no longo prazo. Então, assim, não é criar um ambiente caótico com excesso de estímulo, lógico, né? Tanto é que a nossa cidade, a maioria das nossas cidades que são super caóticas, deixa a gente estressado. Mas é se inspirar, por exemplo, na natureza, né? E na organização e na riqueza sensorial da natureza, e trazer essa riqueza para dentro de casa, não só trazendo elementos de natureza, tipo uma planta,
mas na escolha de texturas e na combinação, não é só, então põe um piso de madeira, uma mesa de madeira. Não, como é que eu combino outras texturas? Tenho mármore, espelhos, né, para multiplicar as vistas. Então, às vezes eu tenho só uma janela aqui que tem uma vista linda, né, e todo o resto da minha casa, as janelas não têm uma vista boa. Como é que eu multiplico, né, essa vista aqui através do uso de um espelho? De repente, uma posição estratégica que eu coloco o espelho é como se eu tivesse duas janelas. As cores, né, a combinação de cores, não só ser rico de usar várias cores, mas como é que você escolhe essa combinação, né, se inspirando nessa riqueza sensorial da natureza e trazendo isso para dentro de casa. Então, texturas, né, desde o tapete, né, usar tecidos diferentes, e mesmo o formato do móvel, né, que sofá você vai escolher para trabalhar, ou que cadeira, né, uma banqueta mais alta, uma cadeira mais baixa, é uma cadeira meio molinha, que você fica meio caída, uma banquetinha que não tem onde encostar, então você fica mais ereto, né? A gente sabe hoje em dia que o corpo transforma a nossa forma de pensar. Então, a partir do momento que você escolhe um determinado mobiliário, ou que você ocupa diferentes móveis, né, ao longo do dia, começa o dia aqui nessa cadeira, depois vou para a banqueta ali no outro ambiente, né? Essa riqueza de possibilidades, né, e de estímulos sensoriais, ela pode contribuir muito para a gente conseguir mudar achar esses diferentes estados mentais para você conseguir dar uma aula, ou ter uma aula, ou trabalhar, ou estar com a sua família, ou fazer terapia, mas assim, acho que é pensar nesses diferentes cenários. Muito legal o que você está falando, e aí a gente já faz até um link para a neuroarquitetura, né? Que é um assunto que vem ganhando espaço, vem ganhando interesse dos arquitetos para entender realmente esse lado de como que o ambiente influencia no comportamento humano, até para contribuir positivamente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Andréia, como que é esse trabalho mesmo, de entender, porque você está dizendo, né? Ah, eu posso pôr o espelho, eu posso pensar em uma textura, mas isso é tão específico para cada pessoa, que se fosse uma receita pronta, era muito fácil, né? Não precisava nem ter o arquiteto. É um negócio muito específico. O que deu certo para você pode não ter dado certo para mim. Então, como que é esse trabalho da neuroarquitetura nesse sentido de entender a necessidade e levar o melhor benefício para a pessoa ali no bem-estar da casa dela? Ai, Ju, já gostei que você já colocou um ponto principal, porque às vezes as pessoas vêm falar de neuroarquitetura com uma expectativa de que, entendendo o cérebro, a gente vai trazer uma receita de os 5 passos, os 10 passos, regras, para você criar o ambiente perfeito. E não é assim que funciona. Quando a gente estuda o cérebro, neurociência, a gente descobre um monte de coisa que são padrões de funcionamento do nosso cérebro, são padrões inatos, né? Foram programados ao longo da evolução, e todo mundo apresenta padrões semelhantes, em maior ou menor intensidade, mas todo mundo apresenta, do tipo, todas nós sentimos fome, eu posso sentir mais fome ou menos fome que vocês, comer mais ou menos, mas assim, fomos todas programadas para isso, e a gente tem diferentes padrões de funcionamento, como a fome, como resposta a estímulos do meio. Então, tem essa parte, que é uma parte mais primitiva, inata, e que tende a ser parecida para todos nós. Mas a gente sabe também que o nosso cérebro é plástico. Ele se transforma, né, de acordo com como ele é estimulado ao longo da nossa vida. Então, a partir do momento que a gente nasce, né, desde quando a gente é criança, que o cérebro é uma esponja e muito mais plástico, mas mesmo depois de adulto, conforme a gente estimula o nosso cérebro, a gente pode estimular novas conexões, ou reforçar conexões entre os neurônios, ou desestimular, enfraquecer as conexões que já existem, e até mesmo perder conexões e perder neurônios. Ou, também no outro extremo, produzir novos neurônios. Não é o cérebro inteiro que faz isso, mas em algumas áreas a gente consegue, tipo o hipocampo. E o espaço, ele é um estímulo, não é o único, mas é uma variável que influencia diretamente nessa nossa plasticidade cerebral. Eu me empolguei aqui, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu não lembro mais qual que era a pergunta. Não, a pergunta era isso, como que a neuroarquitetura, ela pensa esse espaço, né? Então, aquela história que eu estava dizendo, que não é sempre uma receita para todo mundo, né? Sim, então quando a gente fala desses comportamentos primitivos, a gente está falando de algo que tende a ser parecido para todo mundo. Por isso que é importante estudar bastante dessa neurociência mais básica, mas a própria neurociência ensina que a gente tem que olhar para cada um, porque você, com as suas vivências, com a sua profissão, com a sua família, com a escola onde você estudou, com o país onde você mora, cada experiência sua de vida faz você uma pessoa única, né? Faz de cada um dos nossos clientes pessoas únicas. Então, assim, é sempre
uma grande combinação de um conhecimento muito aprofundado de biologia, não é só o cérebro, mas são os nossos hormônios, né, o sistema endócrino, o sistema imune, não só o sistema nervoso. Então, é um conhecimento de biologia associado a uma sensibilidade e a um olhar muito atento para o cliente, porque a biologia nos ensina que cada um é diferente. Então, não adianta eu ler lá o livro de biologia e achar que, então, eu entendo o meu cliente. Eu tenho que realmente saber olhar no olho, saber prestar atenção em linguagem corporal, porque às vezes a gente está falando aqui, a gente não processa conscientemente tudo que a gente está sentindo e percebendo. Então, para eu entender o que meu cliente quer ou como ele se sente, não é só eu fazer pergunta, eu tenho que conseguir observar o que ele não está dizendo. Então, existem várias estratégias nesse sentido também, mas é sempre essa combinação de conhecimento de biologia e dessas estratégias para realmente observar quem é aquela pessoa ou aquele grupo de usuários e entender as necessidades deles. Muito legal. E Ju, eu tô aqui ouvindo ela falar, né? A Andréia é super conhecedora do cérebro, do como que a gente funciona e etc. É muito legal, mas a gente, às vezes, eu vou fazer uma relação mega nada a ver, assim, a história do quarto branco, eu lembro que tinha um negócio no Big Brother que punha uma pessoa num quarto branco e você fica, ela vai enlouquecer, eu acho que tem um pouco a ver, né? O ambiente todo de uma cor só. Hoje, eu moro num apartamento, vou dar um exemplo meu, que não é meu, né? Foi um apartamento que eu não posso mexer no ambiente, e ele tem todas as paredes brancas, todos os móveis brancos, o piso branco, e é quase o quarto branco do Big Brother, então a gente tem um monte de coisa para tentar tirar, porque para mim me dá fobia. E aí eu queria perguntar, minha fobia é um pouco de desespero. Quando eu entrei a primeira vez aqui, eu falei, mas isso é tudo branco, branco, branco. É isso mesmo, Ju? Nosso cérebro pode ser impactado por um excesso de cor, a pessoa pode ter essa influência. Então a gente sabe, o azul passa tranquilidade, mas tem isso mesmo? Como que é? Tem sim, tanto é que a maioria dos hospitais ele tem as cores, como a cor aqui da minha parede, que é esse tom de verde, porque ele traz essa calma. Ao mesmo tempo que tem gente que não quer colocar essa cor dentro de casa porque fala que justamente isso lembra o hospital, né? Então tem muita coisa que a gente pode ser considerado assim como a Ju falou, inato, né? Que essa cor aqui me traz uma paz, me traz uma tranquilidade, mas tem muita coisa que a gente vai aprendendo também por associação, né? Então, essa ideia de tudo que é verde remete ao hospital, né? Ou até criança em ambiente hospitalar, que vê uma pessoa toda de branco já associa. Essa pessoa de jaleco, ela vai vir aqui me dar injeção. Então, ela fica com um certo medo ali daquela pessoa que não necessariamente é um médico ou um enfermeiro que vai fazer um procedimento. Então, por essa aprendizagem de plástica, a gente acaba fazendo algumas associações, né? É muito importante a gente conhecer o ser humano mesmo, né? E o quanto que a gente... E é bonito saber o quanto que o trabalho, tanto de um arquiteto quanto de um psicólogo, pode influenciar positivamente. Um outro assunto que eu tenho bastante curiosidade, até com relação ao mobiliário, é a questão de ergonomia. Porque se a pessoa, eu acredito, aí eu estou falando como uma curiosa do assunto, que se eu estou sentada numa cadeira que tem uma ergonomia mais correta, eu passo 8 horas sentadas ali, é uma coisa. Se eu estou trabalhando na mesa da minha cozinha, que a altura é diferente, a cadeira é dura, não foi pensada e projetada para ficar horas sentado, etc., o meu resultado do trabalho vai ser outro, inclusive, né? E eu acho que isso afeta não só o que eu vou entregar, mas talvez até a minha parte psicológica no sentido de ansiedade, talvez depressão. Então eu vou primeiro perguntar para a Ju e depois a gente passa para a Andréia para ver como que o arquiteto trabalha isso, tá? Você acha, Ju, você tem visto isso um pouco? Tipo, estou trabalhando todos os dias num ambiente ruim, estou ansiosa. Como que tá isso? Uma coisa que acho que é importante enfatizar, né, que se a pessoa está assim num quadro de uma ansiedade, uma depressão muito forte, né, esses diagnósticos são sempre feitos com o psiquiatra, na verdade, né, mas se ela está se encontrando num humor muito, muito alterado, isso diz de questões anteriores, mas o quanto que o ambiente, ele influencia, assim, né, porque quem é que consegue se concentrar se está ali trabalhando com dor, ou quem é que consegue, de repente, ter um sono bom, porque o único ambiente que a pessoa consegue trabalhar é a cama, está trabalhando ali em cima da cama, e a cama é um lugar em que o cérebro entende que é um lugar para a gente dormir.
Então, na hora de dormir, vai ficar esse conflito. Peraí, mas você estava aqui trabalhando, mas aqui é o ambiente de dormir, então, peraí, o que está acontecendo, né? Então, tem bastante a ver, sim, o quanto que esse ambiente, os móveis e tudo mais, eles influenciam na nossa saúde mental. E o quanto que a gente está, de alguma forma, acostumado a se mexer, né? Seja subindo escada, seja entrando em ônibus, a gente está acostumado ali a ter uma vida um pouco com mais movimento, né? E agora, na quarentena, muita gente está buscando trazer a academia para dentro de casa, né? Até fazer exercício com algum móvel, isso tudo acaba sendo importante, né? Legal. E aí, André, como que fica a questão da arquitetura nesse sentido, de tomar esse cuidado para o cliente? Olha, eu estou sofrendo bastante nesse assunto de ergonomia, assim, estou com dor no pulso, dor em várias partes do corpo onde eu não tinha antes, e assim, é super, super relevante, ainda mais agora que a gente está ocupando continuamente, né, a gente está trabalhando em lugares que não foram pensados para trabalhar, e pensando desse ponto de vista da neurociência aplicada à arquitetura, tem alguns pontos, né, primeiro, trabalhar com dor, independente de você aguentar a dor ou não. Quando a gente sente dor, a gente não consegue ficar neutro emocionalmente. Você fica mais triste, você fala, puxa, nossa, tô me sentindo acabada, ou será que vai piorar? Você fica com medo. O medo é uma... Tristeza e medo, né? São emoções ali que se misturam, associadas a essa percepção de uma dor, né? Que você tá lá e você tem que continuar trabalhando e você tem que aguentar, né? Que agora eu vou descansar, então, até melhorar. E a gente sabe que a emoção, ela funciona como se fosse um filtro. Assim, como se eu mudasse o filtro com o qual eu percebo o mundo, como se eu mudasse a cor da lente do meu óculos. Então, se eu tô apaixonada e tal, é uma lente cor-de-rosa e eu tô vendo tudo mais bonito. Agora, se eu tô triste ou se eu tô com medo, a minha percepção de qualquer situação, não só da minha dor, a dor gerou essa emoção, mas assim, todo o resto de situações que eu viver, né, enquanto essa emoção estiver presente, elas vão ser percebidas de maneira diferente. Então, às vezes, uma reunião de trabalho que você está, sei lá, recebendo um feedback, ou uma aula que você está assistindo, ou uma conversa com o marido, com a esposa, né? Às vezes você pode estar muito mais sensível, a pessoa falou a mesma frase, ou é o mesmo projeto que você está trabalhando, mas assim, pode parecer mais bonito ou mais feio, ou mais agressivo ou menos agressivo, né? A sua forma de perceber muda e, obviamente, o seu comportamento, a sua tomada de decisão, as suas reações aos estímulos também se transformam. Então, assim, é um cuidado muito importante. E um outro ponto que eu até já tinha falado, que a gente fala em neurociência, cognição é corporal também. A gente foca muito no cérebro, né, numa coisa interna e, assim, só aqui na cabeça, e esquece que a postura que a gente adota ao longo do dia, ela também transforma o nosso estado mental, transforma as nossas emoções. Então, tem vários estudos que mostram que só de fazer isso, eu não estou sorrindo, mas só de segurar o lápis, assim, né? Você movimenta os músculos do sorriso, isso manda uma mensagem para o seu cérebro e ele tende a se ativar de uma maneira similar, como se você estivesse sorrindo. Lógico que não vai ser completamente. Já vou começar a fazer. Quando estiver difícil. Então, mas olha, isso é um detalhezinho da nossa boca. Agora, pensa o corpo inteiro podendo transformar. Se a gente consegue comprovar que só de ativar essa musculatura, esse conjunto, né, a gente manda uma mensagem para o cérebro de sorriso, é uma via de mão dupla. Assim como o cérebro muda o corpo também muda o cérebro, o corpo inteiro, não só o sorriso. Então, assim, eu tá numa postura mais caída, tá trabalhando o dia inteiro num sofá todo molengão, assim, sabe? Tudo isso também transforma a minha capacidade cognitiva, os meus hormônios, não é só o meu cérebro, né? Toda a química do seu corpo se transforma, né? Quando a gente adota posturas de poder, né? Cabeça erguida, peito para frente, para cima e tal, a gente tem vários estudos mostrando que a gente se sente mais, a gente estimula a produção do hormônio da dominância, que é a testosterona, e a gente se sente mais confiante automaticamente. Lógico que não é fiz assim e me senti, mas assim, isso estimula essa mudança química do cérebro e do nosso corpo como um todo. Então, assim, é super relevante a gente pensar na ergonomia em termos de conforto e de não machucar por conta dessas emoções, e em que posturas, né, que posturas esses móveis estão gerando nos usuários, porque isso vai afetar diretamente as emoções e a cognição, a forma de pensar, a sua performance no trabalho, na sua relação com a família. Interessante, né? Porque às vezes a gente vê um projeto arquitetônico pronto
A gente não vê tudo que foi pensado até chegar ali, né? E é tanto detalhe para fazer a diferença e trazer benefício que é muito bacana. Quando você vê a foto do espaço, não tem a história toda contada do que foi pensado ali. Mas é muito, muito legal, né? Às vezes um detalhe que eu vejo, deixou um espaço embaixo da pia porque aquela pessoa gostava de lavar louça com a barriga encostada na pia. Sei lá, gente, era o hábito dela, da tradição, sabe? Eu acho bonito isso. Você foi a fundo na vida daquela pessoa, conseguir chegar nesse detalhe. E aí, a gente ainda pensando nesse momento de transformação, eu queria ouvir de vocês, assim, a gente ouve tanta coisa ruim da pandemia, a gente tá até cansado, né, de notícia ruim. Mas será que vai ter algum legado positivo nesse sentido de bem-estar? Eu acho que não só na questão do móvel, mas assim, no todo, do bem-estar da pessoa, na relação com a casa. Como que é a visão de vocês nesse sentido? Eu não sei quem quer começar, vocês decidem. Quer começar? Tanto faz. Posso falar um pouquinho, que acho que essa questão, assim, do home office, né, a gente estava até conversando um pouquinho antes, aqui em São Paulo a gente está muito acostumado a passar 2, 3 horas por dia dentro de um carro, dentro de um transporte público. O fato da gente, de repente, ter a possibilidade de passar 2, 3 dias dentro de casa, que aí já dão, sei lá, quase 9 horas economizadas na semana, que você não vai estar ali se estressando, né? Acho que é uma mudança que é importante. E tem muito trabalho que dá para fazer home office, né? Tem muita coisa que dá para a gente fazer à distância. Tem tanta reunião, tanta coisa que a gente foi forçado a ver que, olha, dá para fazer cada um no seu espaço, a gente liga o Skype e tá tudo certo, não tem nenhum prejuízo. Eu trabalho em escola, a gente fez conselho de classe, cada professor na sua casa, né? E aí eles falaram, vamos adotar isso, perfeito. A gente não precisa se deslocar no sábado de manhã para isso. A gente liga ali a câmera 1 hora, calça de pijama mesmo, finge que ninguém tá sabendo disso. e vida que segue. Acho que esse é um ponto importante, assim, para nossa qualidade de vida como um todo. Que legal. E aí, André, o que você acha que tem de positivo? Que legado bom a gente vai levar disso tudo? Eu acho que, assim, acima de tudo, a gente conseguiu ver que existem alternativas. Que até então, assim, eu pelo menos falava, não, imagina que o mundo vai parar. Não tem como. E a gente viu que a gente conseguiu parar, entre aspas, né? Ir todo mundo para casa e continuar produzindo e tal, mas assim, mudar completamente a nossa forma, nossos hábitos, nossa forma de trabalhar, nossa forma de nos relacionarmos com a família, com os amigos, etc. Então, assim, só o fato da gente saber que existem alternativas, e a gente nós tivemos que testá-las, né? Acho que isso aumenta a nossa flexibilidade para resolver problemas no futuro. E, então, assim, a gente experimentou o home office, a gente sabe que não é ideal ter que fazer home office o tempo todo e não sair de casa, mas a sensação de controle, de autonomia e saber que você pode fazer home office, dá para resolver alguns problemas, né, do trabalho e tal à distância, eu acho que isso é muito positivo. E, assim, de novo, né, tem vários estudos mostrando os benefícios da percepção de controle sobre a própria vida. Assim, desde benefícios para você ficar mais motivado, mais proativo, até lá na frente tem alguns estudos que mostram que chega a impactar a expectativa de vida, o fato de você perceber controle. Você nem precisa estar 100% no controle, mas assim, o fato de você ter A ou B para escolher, você já se sente controlando, você não tá ninguém está te impondo nada. Então, assim, de repente as empresas não vão te impor o home office ou impor que você esteja o tempo todo no ambiente da empresa, mas vão te dar a escolha. Olha, de repente, 2 dias da semana, você pode escolher fazer home office ou não. Então, acho que, assim, essa percepção de controle, de autonomia, eu acho que isso é o grande benefício que a gente vai levar aí para os tempos pós-pandemia. Legal. Então, para finalizar aqui, eu até queria fazer um gancho e dizer que a gente está começando só a Semana Digital da Formove, que de hoje até sexta-feira a gente tem muito conteúdo preparado para vários públicos, para arquiteto, marceneiro, para a indústria de imóveis, com pessoas muito legais falando sobre o assunto. E eu espero que a gente consiga trazer esses insights e essas inspirações nesse sentido, porque eu adorei as dicas do como que a percepção do cérebro, como que influencia, e é isso que a gente quer. A gente quer despertar nesses profissionais que estão com a gente essa inspiração para fazer o diferente, buscar mais.
Então, quem quiser te encontrar, Andréia, onde te escreve, te procura? Você quer deixar algum contato seu, algum e-mail? Deixa aqui. Sim, sim. Eu sou autora do NeuroAU, que é um site que eu sempre publico conteúdo, artigos de neuroarquitetura. Então, tem várias coisas lá sobre esse momento de pandemia e home office, a nossa casa. Então, no meu site tem um e-mail lá que é info@neuroau.com para entrar em contato comigo. E tem o perfil no Instagram, no Facebook, que é neuro_au. Então, todas essas formas, quem escrever lá vai entrar em contato comigo. É sempre um prazer compartilhar informação sobre esse tema e ouvir opiniões e tal. Então, por favor, entre em contato comigo. Muito legal. E você, Ju? Quem quiser me encontrar pode me adicionar no Instagram, é psicóloga.juliana_farias, que pode mandar mensagem, pode curtir publicações, que eu tô mais ou menos sempre por lá. Muito legal. Gente, eu quero agradecer muito vocês terem aceitado participar dessa conversa aqui na Semana Digital da Formobile. É um grande prazer levar conhecimento para os nossos públicos, e eu fico muito feliz de ter pessoas com conhecimento de vocês aqui compartilhando. Então, obrigada mesmo, tá? Obrigada a você, adorei o convite. Fiquei muito feliz com essa conversa, foi muito gostoso. Ai, que bom. Eu que agradeço também, obrigada pelo convite, e aprendi um monte, né, porque sobre o quanto que a arquitetura, né, pode ter aí uma interlocução muito bacana com a psicologia, né, eu trabalho com o público do ensino médio, que o pessoal do vestibular aí, que está escolhendo, né, e muitas vezes nem a gente que trabalha com isso tem essa noção do quanto que as áreas, elas estão numa interlocução muito bacana, né, muito legal, aprendi bastante hoje. E eu acredito muito que os profissionais do futuro cada vez mais vão ser aqueles que vão se destacar, são aqueles que conseguirem interligar as áreas, né? Não ficar só no quadro. Então, isso é muito fantástico. E para quem chegou até aqui, assistiu até aqui, eu quero agradecer por estar com a gente. Continue acompanhando. Se quiser mandar qualquer pergunta, quiser escrever para a gente, pode escrever. Tá bom, pessoal? Continua acompanhando a Semana Digital da Formobile, que tem muita coisa legal vindo por aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.